ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 15 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e hoje contarei com a participação nesse episódio com o comentário do Paulino Neto. Um outro participante do nosso podcast é o Carlos Júnior, mas por motivos profissionais ele não tem tempo de participar desse nosso episódio de segunda-feira. Estão conosco nos bastidores, cuidando da parte técnica, o Márcio Levi e a Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva e assim será avisado quando o podcast entra no ar. Lembramos que o nosso podcast tem 2 episódios por semana. Um na segunda-feira e outro na sexta-feira. Sempre nesse horário de 20 horas. O nosso projeto Time Rei pode ser acompanhado no site, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E ontem, domingo, nós realizamos a rodada número 12 do campeonato virtual, tanto no aspirante como no titular. Então, nessa primeira fase, nós vamos falar do campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. E pelo campeonato virtual aspirante, ontem nós tivemos os seguintes jogos: 37 de Ocara 1, Bola de Cima de Ocara 2, União do Capistrano 2, Atlético Capistranense 0, Lagoa do Velho de Ocara 2, Cione de Chorozinho 1, Jaguarão da Aracoiaba 1, Arisco Grande de Aracoiaba 2, São João de Aracoiaba 4, Arisco de Aracoiaba 3, Mutirão da Aracoiaba 6, Agrovila de Aracoiaba 2, Lagoa Bonita de Ocara 0, Mocoré de Ocara 0, Juventude de Redenção 1, Penharol de Redenção 2, Currais de Redenção 0, Chapada da Aracoiaba 7, Cajazeiras de Capistrano 1, Putiú de Capistrano 1, Flores de Baturité 4, Alta Estrela de Baturité 0, Arroz de Barreira 2, Mearim dos Costa de Barreira 0, Lagoa Comprida de Ocara 1, Curralinho de Ocara 2, Novo Gama de Redenção 3, São Francisco do Acarape 0, Sabugo de Aracoiaba 2, Novo Corinthians de Aracoiaba 0, Guarani de Quixadá 1, Resende de Quixadá 2, Santo Antônio de Capistrano 0, Carqueja do Capistrano 0, São José de Acarape 2, Novo Horizonte de Redenção 1, Nacional de Aratuba 1, São Francisco de Baturité 1, Garoto da Vila do Capistrano 1,
Bom Jardim de Baturité, 1. Conjunto de Baturité, 1. Jordão de Baturité, 0. Uruá de Barreira, 5. Lagoa Nova de Barreira, 0. São José de Redenção, 2. Tocantins de Guaiúba, 3. Portuguesa de Redenção, 1. Vila Nova de Redenção, 5. Santo Onofre de Itapiúna, 1. Barcelona de Capistrano, 1. Raposa de Baturité, 3. Vila União de Baturité, 1. Lagoa Dantas de Redenção, 1. Boa Fé de Redenção, 3. Bragantino de Caucaia, 1. Atlético Anassé de Caucaia, 2. Novo Fluminense do Capistrano, 1. Mondego de Baturité, 1. Bairro Central de Aracoiaba, 2. Estrela do Norte de Acarape, 1. Rio Verde de Capistrano, 0. Novo Grêmio de Capistrano, 2. Real Madrid de Itapiúna, 1. Boca Júnior de Capistrano, 1. Esses aí, pessoal, foram os resultados dos jogos de ontem, dos jogos aspirantes. Então, com esse resultado, tivemos modificação na classificação. Quero parabenizar aqui o aspirante do Vila Nova de Redenção, que agora assumiu a ponta do campeonato. Então a classificação está do seguinte modo. Em primeiro lugar, Vila Nova de Redenção, está com 61 pontos. 12 jogos, são 10 vitórias, 2 empates e 0 derrota. Já marcou 36 gols e sofreu 9. Em segundo lugar está o Barcelona do Capistrano, também com 61 pontos, 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 29 gols, sofreu 5. Em terceiro lugar está o Boca Juniors do Capistrano, 59 pontos em 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 34 gols e sofreu 10. Em quarto lugar, nós temos União do Capistrano, com 54 pontos. Em quinto, Novo Horizonte de Redenção, 53 pontos. Em sexto, Carqueja do Capistrano, 49 pontos. Em sétimo, Penharol de Redenção, 48 pontos. Em oitavo, Atlético Capistanense, 44 pontos. Em nono, Lagoa do Velho de Ocara, 43 pontos. Em décimo, Atlético Anassé de Caucaia, 43 pontos. Seguindo, nós temos o Garoto da Vila do Capistrano, Chapada da Aracoiaba, Arisco da Aracoiaba, Mocoré de Ocara, Jordão de Baturité, Lagoa Dantas de Redenção, Agrovila de Aracoiaba, Jaguarão de Aracoiaba, Arroz de Barreira e o Rio Verde do Capistrano. Essa é a lista dos 20 melhores times. E o restante que está disputando o campeonato, nós temos o Guarani do Quixadá com 32 pontos, São José de Redenção 31 pontos, Raposa de Baturité 28 pontos, Lagoa Comprida de Ocara 27 pontos, Mondego de Baturité 25 pontos, Garoto da Vila de Aracoiaba 21 pontos, Putiú do Capistrano 20 pontos, Alta Estrela de Baturité 20 pontos, Tristões de Aracoiaba 13 pontos, Novo Corinthians de Aracoiaba 10 pontos,
E temos o Uruá de Barreira, 40 pontos. Ele está nessa posição devido a não cumprir o que reza o regulamento a respeito de jogar 25% no mínimo jogo fora. Também está nessa situação o Bairro Central, 29 pontos. E o 37 de Ocara com 29 pontos. Na classificação como melhores defesas, nós temos o time do Barcelona do Capistrano com a média de 0,42 gols por partida. O Vila Nova de Redenção com a média de 0,75 gols por partidas. O Atlético Capistranense com a média de 0,83 gols por partida. O Boca Júnior com a média de 0,83 gols por partida. Carqueja do Capistrano com a média de 0,83 gols por partida. E o União de Capistrano com a média de 0,92 gols por partida. Ou seja, todos esses times eles têm uma média de levar menos de um gol por partida. Já tem a média de um gol por partida Garoto da Vila do Capistrano, Raposa de Baturité. E com tantos gols que nós temos marcado aos domingos no Campeonato Virtual Aspirante, então nós temos os artilheiros, aqueles que se destacam. Então nós temos como na artilharia, com 19 gols, o Rafael, do time Lagoa Dantas de Redenção. 16 gols, Lelé, do time Arisco de Aracoiaba. Também com 14 gols, nós temos o jogador Meira, do time Vila Nova de Redenção. Com 11 gols, nós temos Carlinhos, do Carqueja do Capistrano. Com 10 gols, nós temos os seguintes jogadores: Gabriel, do Tiradentes de Redenção. Gilmar, do Lagoa do Velho de Ocara. Lucas, do Arisco da Aracoiaba. E outro Lucas, esse do Jaguarão de Aracoiaba. E como é do conhecimento de todos, aonde no município que temos mais de 8 times, a gente forma internamente o campeonato, a liga. A gente forma a liga municipal. Um dos locais aonde tem a liga é Aracoiaba. E a classificação da liga somente com os times de Aracoiaba é a seguinte. Em primeiro nós temos a Chapada da Aracoiaba com 41 pontos. Em segundo nós temos o Arisco com 40 pontos. Em terceiro nós temos a Agrovila da Aracoiaba com 34 pontos. Em quarto, nós temos Jaguarão, com 33 pontos. Outro município que nós temos a liga é o município de Capistrano, onde a disputa em Capistrano está no seguinte, aspirante. Em primeiro temos o Barcelona, com 61 pontos. Em segundo, nós temos o Boca Júnior, com 59. Em terceiro, nós temos União do Capistrano com 54 pontos. E em quarto, nós temos a Carqueja do Capistrano com 49 pontos. Vamos agora ouvir o comentário do Paulino Neto sobre os times top 10 do aspirante. É isso aí, tivemos agora mais uma rodada do time Rei e tivemos uma movimentação grande na parte de cima da tabela. Vamos começar pelo aspirante. Agora o líder é o Vila Nova de Redenção, que conseguiu uma vitória nesse fim de semana, enquanto o Barcelona só ficou no empate. Barcelona e Boca Juniors ficaram no empate. Então a gente agora tem o Vila Nova com 61 pontos, empate em pontos com o Barcelona também, com 61, Vila Nova de Redenção, Barcelona de Capistrano. O Boca Juniors de Capistrano em terceiro com 59,
O União do Capistrano com 54. O Novo Horizonte de Redenção perdeu, está com 53 pontos e caiu para quinto. Carqueja e Penharol ganharam, são sexto e sétimo. Carqueja de Capistrano com 49 e Penharol de Redenção com 48. O Atlético Capistranense perdeu, continuou com 44, agora está com 44 pontos em oitavo. A Lagoa do Velho de Ocara venceu, é o nono com 43 pontos. E o Atlético Anassé de Calcaia também venceu e fecha o top 10 também com 43 pontos. A gente teve aqui a movimentação. Então, Lagoa do Velho e Atlético Anassé agora figurando entre os 10. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Falando sobre o campeonato virtual com os times titulares. Campeonato virtual titular. Ontem nós tivemos os seguintes jogos. Ontem eu me refiro a domingo, dia 20. 37 de Ocara 0, Bola de Cima de Ocara 2. Bola de Cima continua como sendo o time líder do nosso campeonato. União Capistrano 0, Atlético Capistranense 1. Lagoa do Velho de Ocara 3, Cione de Chorozinho 2. Jaguarão de Aracoiaba 0, Arisco Grande de Aracoiaba 1. São João de Aracoiaba 0, Arisco de Aracoiaba 2. Mutirão de Aracoiaba 1, Agrovila de Aracoiaba 1. Lagoa Bonita de Ocara 2, Mocoré de Ocara 0. Juventude de Redenção 0, Penharol de Redenção 1. Currais de Redenção 0, Chapada da Aracoiaba 4. Grande vitória da Chapada e fora de casa. Cajazeira de Capistrano 0, Putiu de Capistrano 1. Flores de Baturité 3, Alta Estrela de Baturité 0. Arroz de Barreira 2, Mearim dos Costa de Barreira 1. Lagoa Comprida de Ocara 2, Curralinho de Ocara 2. Novo Gama Croatá de Redenção 2, São Francisco de Acarape 2. Sabugo de Aracoiaba 5, Novo Corinthians de Aracoiaba 1. Guarani de Quixadá 2, Resende de Quixadá 0. Santo Antônio de Capistrano 0, Carqueja do Capistrano 3. Uma outra bonita vitória fora de casa do time de Carqueja. São José de Acarape 1, Novo Horizonte de Redenção 2. Nacional de Aratuba 5, São Francisco de Baturité 0. Garoto da Vila do Capistrano 1, Bom Jardim de Baturité 2. Conjunto de Baturité 1, Jordão de Baturité 1. Uruá de Barreira 1, Lagoa Nova de Barreira 4. São José de Redenção 4, Tocantins de Guaiúba 2. Portuguesa de Redenção 1, Vila Nova de Redenção 3. Santo Onofre de Itapiúna 3, Barcelona de Capistrano 1. Raposa de Baturité 1, Vila União de Baturité 1. Pedra Aguda de Aracoiaba 4, Encosta de Aracoiaba 1. Lagoa Danta de Redenção 5, Boa Fé de Redenção 0. Cruz de Barreira 2, 1º de Janeiro de Redenção 0.
Bragantino de Caucaia 2, Atlético Anassé de Caucaia 3, Novo Fluminense de Capistrano 2, Mondego de Baturité 2, Bairro Central de Aracoiaba 3, Estrela do Norte do Acarape 0, Rio Verde de Capistrano 2, Novo Grêmio de Capistrano 0, Real Madrid de Itapiúna 1, Boca Juniors de Capistrano 0. Esses, pessoal, foram os resultados dos jogos de domingo, de ontem. Então, com esse resultado, nós temos a nossa classificação do seguinte modo. É o campeonato virtual titular. Bolas de Cima de Ocara tem 58 pontos. São 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Já marcou 30 gols e sofreu 12. Em segundo lugar, nós temos Raposa de Baturité, 53 pontos, 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 37 gols e sofreu 12. Em terceiro, subindo na classificação, nós temos a Chapada de Aracoiaba. Os mesmos 53 pontos do time da Raposa. Em 12 jogos, mas com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 31 gols e sofreu 14. Em quarto lugar, nós temos Novo Horizonte de Redenção. 51 pontos. 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 34 gols e sofreu 16. Em quinto, Atlético Capistranense, 50 pontos, 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 26 gols pró, 12 contra. Em sexto, temos Cruz de Barreira, 49 pontos, em 12 jogos, 9 vitórias, 3 derrotas, 21 gols pró, 13 contra. Em sétimo, temos Lagoa do Velho de Ocara, 49 pontos, em 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 28 gols, sofreu 9. Em oitavo, temos o Peñarol de Redenção, 49 pontos, 12 jogos, foram 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 25 gols pró, 16 contra. Em nono, nós temos o Mocoré de Ocara, 48 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 32 gols, sofreu 11. Em décimo, no top 10, o Atlético Anassé de Caucaia, 47 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fez 19 gols e sofreu 13. Esses são os times top 10 do campeonato virtual titular. Desses 10 times, é bom a gente lembrar aqui, fazer a recordação de que o Novo Horizonte e o Atlético Anassé, eles têm 100% dos seus jogos realizados fora. Eles, por enquanto, nesse ano só estão fazendo jogos fora. Continuando a nossa classificação, em 11º lugar nós temos o Arisco, da Aracoiaba, com 46 pontos. 12º, Agrovila, Aracoiaba, 46 pontos. 13º, Jordão, de Baturité, 46 pontos. 14º, Carqueja, do Capistrano, 45 pontos. 15º, São José de Redenção, 44 pontos.
Em 16º, Novo Gama Croatá de Redenção, 44 pontos. 17º, União de Capistrano, 44 pontos. 18º, Uruá de Barreira, com 43 pontos. 19º, Arroz de Barreira, 42 pontos. E na lista do top 20, em 20º, nós temos Vila Nova de Redenção, 39 pontos. Continuando a lista, nós temos em seguida Tristões da Aracoiaba, Guarani de Quixadá, Rio Verde de Capistrano, Lagoas Dantas de Redenção, Putiú de Capistrano, Boca Júnior de Capistrano, Alta Estrela de Baturité, Lagoa Comprida de Ocara, Jaguarão de Aracoiaba, Mundego de Baturité, Garoto da Vila de Aracoiaba, Nacional de Aratuba, Encosta de Aracoiaba, Novo Corinthians de Aracoiaba. E na parte final da tabela, por não cumprir o regulamento no que tange, cumprir 25% de jogos fora, nós temos o 37 de Ocara e o bairro Central de Aracoiaba. Conforme é do conhecimento de todos, né, onde tem mais de 8 times por município, nós temos a liga. E no campeonato virtual titular, o único município que completou mais de 8 times foi em Aracoiaba. Então, na liga de Aracoiaba, nós temos em primeiro lugar Chapada, que está com 53 pontos. Chapada está líder na liga aspirante e na liga titular. Em segundo, nós temos o Arisco, com 46, e também o Agrovila, com 46 pontos. Em sequência, nós temos o Tristões, 37 pontos, Jaguarão, 27 pontos, Garotos da Vila, 25 pontos, Encosta, 21 pontos, e o Novo Corinthians, com 7 pontos. E na lanterna da nossa classificação, o bairro Central, com 24 pontos. Ele está nessa posição por não cumprir os 25% de jogos fora. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. No campeonato virtual titular, nós temos agora uma novidade na melhor defesa. Hoje quem desponta na frente é o goleiro do time União do Capistrano, que está com a média de 0,75 gols por jogo. Em segundo, nós temos Lagoa do Velho de Ocara, 0,82. Terceiro, Garoto da Vila de Aracoiaba, com 0,88. E em quarto, o Arisco de Aracoiaba, com 0,92 gols por partida. Esses 4 times levam menos de 1 gol por partida. Na sequência, nós temos times que têm a média de 1 gol por partida. O Agrovila de Aracoiaba, o Atlético Capistranense, o Bola de Cima de Ocara, Mocoré de Ocara e o time Raposa de Baturité. Referente à artilharia, nós temos também uma novidade. Durante o nosso certame, depois da 8ª rodada, o time Carqueja ele não estava cumprindo os 25% de seus jogos fora. Então, como todos sabem, quem não cumpre, ele vai para a parte de baixo da classificação. Do mesmo modo, sofre essa penalidade quem é o artilheiro ou o goleiro. E aí, ontem, com o jogo que o time de Carqueja fez fora, o time voltou ao percentual normal. E aí apareceu o seu artilheiro. Então, nós temos aqui como artilheiro do campeonato titular, com 20 gols, o Jonas, do time Carqueja de Capistrano. Com 16 gols, temos o Doquinha, do Penharol de Redenção.
14 gols, o do time Tristões de Aracoiaba. E também com 14 nós temos o Valdeir, do time São José de Redenção. 12 gols, o Marquinho do time Raposa, Baturité. O Nilton, do time Lagoa do Velho de Ocara. E o Van, do Novo Horizonte de Redenção. Com 10 gols nós temos o Daniel do time Cruz de Barreira. O Fabrício, do time Carqueja de Capistrano. O Pequeno, do Bolas de Cima de Ocara. E o Rogério, do time Chapada de Aracoiaba. Um outro item que o time reivindica são os times melhores do mês. São os times que se destacam durante o mês, né? E faz parte dessa relação apenas os times que, quando fizeram a sua inscrição, eles optaram por um plano de prêmios, que justamente os times que se destacam no melhor do mês, eles recebem uma premiação, coisa simples, mas dada como reconhecimento ao merecimento que o time fez durante o mês. Em janeiro, nós premiamos o time Jordão, de Baturité. Em fevereiro, o premiado foi o Mocoré, de Ocara. Em março, quando nós estávamos no meio do mês, com o surgimento da pandemia, então nós cancelamos os nossos jogos, e aí o time Rei resolveu homenagear os dois que estavam na frente, que foi o União de Capistrano e o Bola de Cima de Ocara. E agora, nesse mês de setembro, na disputa, nós temos, em primeiro lugar, temos Novo Horizonte de Redenção, Chapada de Aracoiaba e o Atlético Anassé de Caucaia, todos com 12 pontos, ou seja, 2 vitórias fora. Em quarto lugar, nós temos Lagoa do Velho de Ocara com 11 pontos. Em quinto, São José de Redenção com 10. Em sexto, nós temos o Guarani do Quixadá com 10. Em sétimo, Atlético Capistranense com 9. Em oitavo, Penharol de Redenção com 9. E em nono, Nacional de Aratuba com 8 pontos. Vamos ouvir aqui o comentário do Paulino Neto sobre os times top 10 do campeonato virtual titular. Já no titular, o campeonato entrou na sua reta final e teve agora uma rodada importante para sua decisão. Dos 8 primeiros colocados do campeonato, 7 venceram. A Raposa, que era o vice-líder, colado no Bolas de Cima, que é o líder, a Raposa de Baturité acabou empatando, enquanto o Bolas de Cima de Ocara venceu o seu jogo e agora abriu uma distância boa na liderança. O Bolas de Cima de Ocara agora está com 58 pontos, enquanto a Raposa de Baturité foi acompanhada pela Chapada de Aracoiaba, ambos com 53 pontos. 5 pontos de vantagem aí do Bolas de Cima para o segundo colocado. Então, agora a gente também tem o Novo Horizonte em quarto colocado com 51 pontos, Atlético de Capistrano com 50 em quinto, Cruz de Barreira com 49, Lagoa do Velho de Ocara com 49 também, e também com 49 o Penharol de Redenção. Quem caiu drasticamente de terceiro agora para nono foi o Mocoré de Ocara. Agora ele está com 48 pontos e só é o nono colocado. O Atlético Anassé agora aparece entre os 10, com 47 pontos, ganhou no fim de semana. Atlético Anassé de Caucaia. Então a gente teve que o Bola de Cima se manteve, a Raposa se manteve em segundo, mas ela teve uma queda grande de pontuação aí e agora está com a distância bem maior do Bolas de Cima. A Chapada entrou na briga, em terceiro colocado, e o Mocoré teve uma queda grande, agora para nono colocado, de terceiro para nono. É isso, as próximas rodadas vão ser cada vez mais importantes. E agora a gente já tem a Chapada e a Raposa para caçar aí o Bolas de Cima.
Lembrando que 5 pontos no time rei, você pode perder essa vantagem em uma única rodada. Então, até ali o Novo Horizonte, Redenção, Atlético de Capistrano, Cruz, Lagoa do Velho, Penharol, o próprio Malcoré, todos têm chance de título ainda. Atlético Anacé também, quem vier ainda tem chance de título, porque o time rei é um campeonato bastante movimentado e as próximas rodadas prometem. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Em mais uma estatística do time rei, a gente queria apresentar aqui como está o desempenho dos times semanalmente. Por exemplo, hoje o nosso campeonato nós temos Bola de Cima de Ocara em primeiro lugar. No dia 15 de março, que foi antes da pandemia, o Bola de Cima era o segundo. Aí com o jogo do dia 13 ele passou a ser líder. E com o jogo de ontem continua líder. Já em segundo lugar está a Raposa de Baturité. Antes da pandemia ele era o primeiro colocado. Com o jogo do dia 13, mesmo vencendo, mas jogou em casa, quando o Bola de Cima jogou fora, então ele perdeu a primeira colocação. Um time que tem subido muito na tabela, parabenizar aqui o pessoal da Chapada, a Chapada de Aracoiaba. No dia 15 de março ele era o sexto colocado. O jogo do dia 13 ele passou a ser o quarto. E agora é o terceiro. Hoje o quarto colocado do nosso campeonato é o Novo Horizonte de Redenção. Novo Horizonte também está subindo bem. No dia 15 de março, ele era o nono colocado. Com o jogo do dia 13, ele passou para ser o quinto. E agora é o quarto. Falando do quinto colocado, que é o Atlético Capistranense, no dia 15 de março, ele era o quarto colocado. 13 de setembro, ele desceu para a oitava posição. E agora voltou para a quinta colocação. O time que vamos falar agora é o sexto da classificação, é o time Cruz de Barreira. No dia 15 de março, o Cruz era o oitavo. No dia 13 de setembro, passou para sexto. E agora continua na sexta posição. O sétimo colocado da nossa classificação é o Lagoa do Velho de Ocara. No dia 15 de março, Lagoa do Velho era o décimo. No dia 13 de setembro passou para sétimo e continua agora na sétima posição. Oitavo colocado é o Penharol de Redenção. No dia 15 de março, o Penharol era o sétimo. No dia 13 de setembro, com a derrota, ele perdeu e caiu para a 12ª posição. E com a vitória de ontem, hoje ocupa a 8ª posição. O nosso nono time colocado é o Malcoré de Ocara. O time do Marquinho, no dia 15 de março, ele era o terceiro colocado. No dia 13 de setembro, continuou como terceiro, mas ontem, devido à derrota, caiu para a 9ª posição. 10º colocado, aparecendo agora entre os top 10, está o Atlético Anacé de Caucaia. O Atlético subiu também muito bem. No dia 15 de março, ele era o 17º colocado. Aí com o jogo do dia 3 de setembro, ele subiu para a 15ª posição. E com a vitória ontem, fora de casa, ele está ocupando a 10ª colocação, fazendo parte do top 10. Então, parabenizar hoje quem está no top 10, que é o Bola de Cima, Raposa, Chapada, Novo Horizonte,
Atlético Capistranense, Cruz, Lagoa do Velho, Penharol, Mocoré e o Atlético Anassé. Esse nosso programa dia de segunda-feira tem muito número, né, pessoal? Mas é isso que o time Rei ele quer passar para os times, é o desempenho de cada um. Cabe a cada um time, cada diretor, ele procurar tirar o proveito disso. A gente vê já no final do campeonato como muitos times estão correndo atrás, porque eles estão vendo que dá para, se não ser o campeão, de estar bem colocado na classificação. Então, pessoal, para domingo, vamos nos preparar essa semana, porque nós vamos realizar a rodada 13. Lembrando que nós iremos até a rodada 16. Então está faltando 4 rodadas. Se cada rodada cada time pode fazer até 6 pontos, então o time ainda concorre a 24 pontos. Então com 24 pontos o time ele pode buscar uma melhor colocação nessa classificação geral. E é isso que a gente espera de cada time, é o progresso, que ele progrida cada vez mais. E assim nós estamos encerrando o nosso episódio número 15. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com o episódio 16. Tchau, pessoal. Miguel, e o time Rei? Eu amo o time Rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.